E vocês ouviram, né? O Cruzeiro não queria jogar essa competição, né? O Cruzeiro merece coisas melhores. Márcio, O Cruzeiro não quis jogar essa competição, mas jogou. com titulares. O Cruzeiro não quis jogar essa competição, mas ano passado lamentou que não venceu. É. Só que assim, eu entendo que essa declaração dele serviu, ele usou com uma expectativa e essa expectativa foi alcançada, que é uma cortina de fumaça, porque a gente está falando aqui dessa declaração e a gente não está falando do desempenho pífio do Cruzeiro. Total. Foi verdade. Porque é óbvio que ele quer jogar Libertadores, assim como todo mundo que está aqui quer que seus times joguem a Libertadores, mas depois que o Cruzeiro tem o desempenho pífio que teve, não dá para dizer que eu não quero jogar essa competição. Foi o que o Bira falou, agora que eu não consigo mais, para mim eu não quero. É muito fácil. Só que para mim foi uma cortina de fumaça, porque assim, estamos falando sobre isso. Ao invés da gente estar debatendo o fato de que o Cruzeiro não conseguiu desempenhar um bom futebol na Sul-Americana. Sim, inclusive ele apaga a história do Cruzeiro na Sul-Americana e o Cruzeiro que a gente vai falar é o que ganhou do Flamengo de 2-1, que jogou porque o foco é esse, que segundo o Gabigol ele. resolveu e olha a estrela, sabe? Eu total concordo com você, por isso que eu acho, a palavra é pesada, mas eu acho um pouco covarde, entendeu? De virar e agora sentar nisso e tentar jogar o foco pro outro lado, ao invés de explicar, sabe? Eu gosto tanto, Zé, quando esses técnicos perdem e eles explicam. E a maioria deles não gosta. O que E aí é representa a muito camisa ruim. que você está usando é o melhor nisso. Exatamente. O Vojvoda O fala. Vojvoda, inclusive, é exatamente isso, Faraldo. O Vojvoda, no último resultado ruim do Fortaleza, sentou na coletiva e deu uma aula. Tipo assim, quem gosta de futebol, pega aquela coletiva pra ver, você fala, caraca, ele explicou tudo do Fortaleza, tá ligado? E é tão bom. Quando o Abel perde, às vezes ele tá revoltado, mas ele não tá contra a imprensa. Pô, ele dá aula ali, explicando como o Palmeiras jogou, o que ele tentou fazer que não deu certo. Às vezes dando na cara do cara que perguntou, mas ele explica. É tão bom, e eu acho que eles fazem tão pouco isso, cara. E era uma ótima oportunidade do Leonardo Jardim falar qual que foi a diferença de enfrentar um Flamengo que é favorito a tudo e você ganhar na tua casa jogando um bom futebol e ter empatado Tomado mais um. toco ali, né? Tá ligado? E ser eliminado com 8% de aproveitamento, cara. Qual é a discrepância? Com tá? 2 jogos a fazer. Exato. Acho que a O preparação campeonato é desses mais jogos. duro, sabe? Explica pro Me torcedor. explica, vocês conseguem explicar isso? Eu- Porque isso acontece, falado com a gente também. A gente, eu digo, Corinthians, né? Eu ia fazer esse mesmo Não paralelo. tem uma explicação. O que acontece? Eu acho que, assim, primeiro da declaração, eu acho que até a linguagem corporal dele, se for ver ali no finalzinho da fala dele, ele empina o nariz pra falar. E Ele ainda faz mais a câmera tá literalmente isso pra embaixo. falar. Nunca tinham pego ele no ângulo de baixo. Então o nosso Zizu, né? Ele é o nosso Zizu. É, o Zizu da Savassi. Zizu da Savassi. Então, é inegável, é uma declaração arrogante, né? O Bira falou como covarde, um adjetivo que eu uso pra mim, eu acho que é arrogante falar nesse tom. Ainda que ele não tenha mentido, porque clubes como o Cruzeiro, o Corinthians, a realidade hoje do Bahia, do Fortaleza, são clubes que não gostam de jogar a Sul-Americana hoje, a partir do momento que eles entendem serem clubes de Libertadores. Seja pela história, seja pela situação de momento. Né? É diferente, sei lá, da realidade do Vasco hoje, do Vitória mesmo. Acho que aí são clubes que tendem a enxergar um pouco mais de carinho a competição. Mas ainda assim, não dá pra você falar isso depois de ser eliminado dessa forma, né? Mas eu acho que falta mobilização. Eu sei que é meio vago às vezes falar isso, mas... E aí, mesmo que você repita um time titular, esse time titular ele não vai se preparar da mesma forma que ele se preparou. No caso do Cruzeiro, por exemplo, pro jogo contra o Flamengo, para esse jogo contra o Mushoku Runa. A nível do técnico, não estudar o adversário da mesma forma que certamente estudou o Flamengo do Felipe Não tomou Luiz. conhecimento. Não tomou. Diferente dos técnicos desses times menores. Esses caras, e aí é também por uma questão de calendário, eles se preparam ao longo da semana, às vezes semanas, para aquele jogo. O América de Cali ficou uma semana sem jogar até enfrentar o Corinthians em Itaquera. O Corinthians estava já numa situação de, pô, a gente não pode tropeçar de novo em Itaquera no Brasileiro. Pum. Se preparou pra jogar contra o Inter, jogou pra caramba contra o Inter. Exato. Dá pra fazer esse paralelo entre o Cruzeiro ter jogado pra caramba contra o Flamengo. Aí chegou no jogo da Sul-Americana, mesmo colocando titulares em campo, e não consegue performar, seja por um desgaste físico, por não ter se preparado de fato pro jogo. Sim, ele acho fala que muito passa disso, por né? isso. No Bahia ele reclama muito dessa ideia da concentração. Que o jogador, a gente sabe que o jogador, ele, querendo ou não, até psicologicamente falando, ele se prepara diferente para um jogo do que para o outro. Que aí é algo que o Rogério Ceni cobra muito da ideia do que o jogador precisa estar preparado psicologicamente, concentrado para todos os adversários. Porque é uma desatenção num jogo que te ferra a temporada inteira. Porque você deixa de classificar, você se complica. E aí mais para frente você poderia descansar
o jogador num jogo teoricamente mais fácil, aí você vai ter que usar a sua força máxima quando ela poderia estar descansando. Então, tudo isso por uma desatenção, que provavelmente é o que aconteceu com o Cruzeiro. O Faraldo colocou bem. Você se preparou muito bem pro Flamengo. Fisicamente e psicologicamente não é fácil você enfrentar o Flamengo, porque é a potência do Brasil hoje junto com o Palmeiras, não tem o que fazer. O torcedor pode ser mais clubista do que for, mas vai falar o quê? E aí você tem que depois enfrentar um músculo ruim, e aí você fala, não, tá tranquilo aqui No pra mim. Equador. Será que é meramente psicológico isso, então, gente? Não, acho que não é psicológico. Acho que é a questão tática. Por exemplo, Tática também, né? Tática também. O Vasco apanhou do jeito que apanhou lá na Venezuela. E, teoricamente, do ponto de vista físico, tinha se preparado para esse jogo. Preservou o Coutinho e o Verratti do jogo em Brasília contra o Palmeiras. E apanhou na Venezuela. Mas não tem técnico. O técnico interino também, quando fala, só tenta brigar com o jornalista, não cai nesse lugar de tentar explicar o que está acontecendo. Mano. Então, existe uma preparação tática para esse jogo? Um estudo do adversário? Não me parece que o Vasco se preparou para enfrentar o Puerto Cabello, sabe? Se prepara muito para um jogo que é meio vida ou morte, os times, né? E aí parece que encara no modo automático. Tipo, não, fisicamente a gente tá se preparando para esse jogo, então vamos lá que, se fisicamente a gente tá bem, os titulares estão em campo, a gente vai naturalmente ganhar do Puerto Cabello. E pronto, tomou 4 ali porque não tá preparado.